Esse é o meu segundo vídeo aqui pro canal. Eu não sei como começar, não sei como falar, então vai ser assim. Oi, meu nome é Priscila, esse é o canal Amêndoa e sejam bem-vindos. Gostaram? Deem-me dicas. Estou aceitando sugestões. Essa semana eu finalmente terminei de ler Powerless, né, da autora Lauren Roberts, que foi lançado no Brasil pela editora Rocco no mês de junho ou foi julho de 2024, né, do corrente ano. E assim, eu estava com as expectativas tão lá em cima que agora eu gostaria de vir conversar com vocês sobre as minhas impressões sobre esta obra. Ilia foi assolada por uma peste, e essa peste causa mudanças genéticas nas pessoas, que podem ser simples mudanças físicas, como a cor do olho ou do cabelo, como agraciar algumas pessoas com poderes mágicos. Na verdade, ela aumenta as habilidades. Então, se você você é um corredor nato, como que eu vou dizer? Tu vira um flash. É isso aí. Só que, como eu disse, algumas pessoas, elas não são agraciadas. Elas viram meros comuns, pessoas comuns ali. Já as pessoas que têm poderes, elas são divididas em outros grupos, que são os triviais, com poderes fracos, medíocres, vamos colocar assim, os notáveis, com poderes fortes, e os fatais, com poderes extremamente perigosos. Depois da peste, surge uma divisão social ali muito interessante. Tem o pessoal que parte da família real, né, rei, rainha, príncipe e vai, e em relação aos outros são divididos entre a classe baixa, vamos colocar assim, entre os triviais, e a classe mais alta, os notáveis. E por que aqui eu deixo de fora os comuns e os fatais? Porque surge uma doença em que as pessoas acreditam que são os comuns que estão transmitindo, que faz com que os outros acabam tendo seus poderes diminuídos e podem ser levados até a morte. Então, para proteger o seu reino, o rei manda expulsar, né, os comuns ali de Ilia. Só que no dia seguinte ele muda de ideia e simplesmente manda matar todo mundo. E se você é uma pessoa que esconde, que defende um comum, tu vira um inimigo do rei, do reino, e também é morto ou então é exilado do país. Esse dia, conhecido como Dia do Expurgo, e todo ano é comemorado de uma forma bem especial, através das provas do expurgo, que é um evento assim, grandiosíssimo, que tem baile, é transmitido pela TV e tudo mais, tipo estilo Jogos Vorazes. E que, mesmo você correndo o risco de morrer ali nas provas, tanto pelos obstáculos que vão ter ali, como até mesmo pelos próprios participantes, todo mundo quer ir, porque ao final é prometido ao ganhador poder, uma vida melhor, dinheiro e tudo que há de bom. Então, assim, as pessoas são loucas para participar dessa maravilhosidade que são essas provas. Para muitos é muito bom, para outros não é tanto assim não, né? Ou colocamos assim. E em relação aos fatais, eles também são exilados do reino de Ilia, porque o rei os considera perigosos. Então, se eles não trabalham para ele, então é tchau. E é aqui, neste contexto todo, que nós conhecemos o nosso casal, nossos personagens principais, que são feitos para tirar nossos sussurros, né? Que é a nossa querida heroína, a Paige, Pei e o Kai, nosso charmoso, lindo, maravilhoso Kai. Aqui eu vou começar apresentando vocês a nossa querida Paige, a Pei, que infelizmente nasceu com um pecado, né? Ela é uma simples comum. E por isso, o seu pai, desde quando ela era bem novinha, a treina para ela passar por uma simples trivial, falar que ela tem um poder psíquico, certo? Além, é claro, de treiná-la para combate, ensinar ela a lutar, e também fala que ela tem que ser extremamente inteligente, então ela tem que usar a cabeça para tudo. E em relação ao seu poder, que ele ensina a ela fingir que tem, é uma leitura corporal da pessoa. É tipo um Ricardo Ventura. Você tá me entendendo? É assim. Só que quando ela era muito novinha, uns 13 anos de idade, vê o seu pai sendo brutalmente assassinado pelo rei.
E desde então ela foge e vive nas ruas, na Alameda, que é considerada a favela ali onde que as pessoas mais pobres vivem, né? E os triviais vivem. E ela acaba tendo que roubar para poder se alimentar, viver, né? Em contrapartida, nós temos o Kai, nosso galã aqui, que ele é um notável e é o caçula do rei de Ilia. Meus amores. E para piorar de tudo, ele tem um poder que é assim, ele sente o poder das outras pessoas e consegue replicar o poder como se fosse seu. Ele é tipo uma vampira dos X-Men, sabe o que eu tô falando? Só que ele não precisa tocar na pessoa, basta estar a alguns metros de distância ali dele e também não precisa desmaiar. A pessoa continua usando os poderes dela, assim, de boa. O problema do Kai, além dele, do nosso heróizinho aqui, ser filho caçula do rei, é porque ele vai ser o futuro executor. Ou seja, a tarefa dele ali no reino é fazer o quê? Matar todos os traidores do reino, principalmente os comuns. Ou seja, nossa querida Paige. Apresentei o nosso Kai e agora eu vou falar como os dois se conhecem. Um belo dia, como o Kai ele cresceu para ser o executor e ele exerce essa função já a partir desse momento de expulsar os comuns, expulsar não, de matar os comuns e de expulsar as pessoas que os escondem dentro de Ilia, o pai dele manda ele investigar uma denúncia, né, de que tem uma família escondendo uma comum. Após ele ir verificar e realizar o trabalho, vamos dizer assim, realizar o trabalho, ele resolve passear pela Alameda. A Paige, né, também está passando por ali e vislumbra ele. Nesse momento ela não sabe quem é ele. Ela apenas vê um cara boa pinta, com a aparência de ser rico, e ela fala, esse menino aí deve ter algum dinheirinho que eu posso estar roubando, né, e que dê para eu passar alguns dias, me alimentar por alguns dias. E é isso que ela faz. Só que ela não é uma ladrazinha comum. Ela usa da inteligência. Que nem eu falei, o pai dela sempre ensinou ela a ser uma pessoa muito inteligente. Então ela usa a sua sedução. Ela demonstra ser uma dama indefesa, esbarra nele e enquanto tá ali, ai, gente, eu tropecei, ela vai e rouba as moedinhas. Só que se ela ficar muito tempo ali com o Kai, ele vai perceber que o dinheirinho dele sumiu, então ela tem que meter o pé rápido. Então, quando ela foge dele, vamos dizer assim, ela dá uma desculpa e sai de perto, alguns trombadinhas tentam roubar o dinheiro dele. Só que eles não são tão inteligentes como ela, eles chegam na cara dura, assim, tipo, me passa aí, moleque, seu dinheiro, entendeu? Só que o Kai é o Kai, e ele não é de levar desaforo pra casa. O que ele faz? Dá uma surra nos meninos. Só que enquanto ele tá batendo nos garotos, chega um silenciador, que é um fatal e tem como poder reprimir o poder dos outros. Então, quando ele está ali quase matando o Kai, lembrando que um silenciador, ele, por ele ser um fatal, ele foi exilado ali de Ilia, ou seja, ele não deveria estar ali. O único silenciador que deve estar ali no reino é o do rei. Naquilo ali na Alameda, acaba surgindo um grande alvoroço, porque as pessoas, todo mundo para ver o que está acontecendo. A Paige, que ainda está tentando assaltar outras pessoas ali pela região, vê o tumulto e volta para ver o que está acontecendo. Quando chega lá, quando ela vê o silenciador atacando o Kai, ela lembra da morte de seu pai, porque o rei também usou um silenciador. Então ela acaba atacando o cara, quase levando-o à morte. Então, o que acontece? Ela vira a salvadora do príncipe caçula. Olha que coisa mais linda. Só que o que acontece? O príncipe acha uma coisa muito estranha. Como assim o silenciador não a atingiu? Como? Tem uma coisa estranha. Então, ele a segue para saber o que está acontecendo. E ele também não sente os poderes dela. Então, o que ela faz? Ela dá um miguezão, fala que é porque o poder dela é tão insignificante, tão ínfimo ali, que ela acaba não sendo atingida por eles.
E ela acaba fazendo uma leitura corporal para comprovar para ele o seu poder psíquico. E assim ela se livra. Desse dia em diante, tá, lembrando que é aqui, né, nessa tretinha toda aqui, que começa aquelas farpas com umas paquerazinhas ali que a gente adora e que a gente ama, né? Só que nesse momento ela descobre quem é ele é o príncipe, e ela mete o pé e fala, nunca mais eu vou ver esse homem na minha vida. E ele também fala, nunca mais eu vou ver essa menina na minha vida. Ocorre que no dia seguinte, quando a Pei acorda, e ela vai de novo para Alameda para poder exercer o seu trabalho digno, vamos colocar assim. Até porque ela precisa disso para sobreviver, né? Então ela precisa roubar de vez em quando um pãozinho doce, umas moedinhas de prata. É assim que é a vida, né, querida? Uma menina de 19 anos de idade tem que viver. Fazer o quê? Ela vai morrer de fome? Não. Então, quando ela tá indo ali pela Alameda, andando, ela se encontra com um cartaz com o nome dos participantes das provas do expurgo. E o seu nome tá ali. As pessoas simplesmente acharam que ela era capaz de participar da prova. Ela ficou entre a morte e a morte. Vamos lá, ela é uma comum. Ou seja, se ela for para lá, as pessoas vão descobrir, se ela for participar das provas, as pessoas vão descobrir que ela é uma comum e vão matá-la. E mesmo assim, ela vai participar das provas com várias outras pessoas que têm poderes, sejam elas triviais ou notáveis. E as provas podem acabar matando ela. Ou os participantes podem matar ela, ou os obstáculos, como animais, enfim, qualquer uma dessas coisas. E para piorar tudo, ela tem que ser enviada para o palácio, que é onde as provas vão acontecer, ali numa arena próxima do palácio, porque ela tem que participar das entrevistas, ela tem que participar dos bailes que vão ocorrer, e ela vai ter que participar também do treinamento. Ela vai ter que treinar ali para participar das provas, mas ela vai extremamente apreensiva. E quando ela chega lá, ela tenta ao máximo manter uma distância entre todo mundo ali, não conseguindo manter essa distância do Kai. E ali a gente tem alguns diálogos maravilhosos, algumas coisas que ela fica em dúvida se pode ou não ficar com ele. Essa coisa de romance que a gente gosta, algumas farpas sendo jogadas, os Kai jogando um charminho assim pra cima dela, coisa boba, assim, pouca. Só que a primeira prova está vindo. E como antes de toda prova que tem, acontece um baile, né? Nesse baile, eles são atacados, e é quando ela descobre a existência de uma organização chamada Resistência, que é feita por pessoas comuns e outros, né, notáveis, triviais, enfim, fatais também, que acreditam que os comuns não têm doença nenhuma e que eles podem sim viver ali dentro de Ilia. Na verdade, tudo isso é uma história do rei. Então ela busca depois essa resistência, porque ela enxerga como se fosse a sua chance de sobreviver. Agora eu vou para as minhas considerações, que é o que eu tava querendo muito falar com vocês. Eu não sei se é porque eu estava com as expectativas lá em cima, eu achei que ia ser quando eu falo acotar, eu falo toda a série, tá, galera? Eu achei que fosse ser um acotar da vida, eu achei que eu ia enxergar no Kai um outro Rysand, mas eu me decepcionei muito, vocês não têm ideia. Assim, o livro é bom, ele é, mas não é essa coisa extraordinária que eu estava esperando. Eu não sei, mas pra mim não merece essa panfletagem louca, doida que as pessoas estão fazendo. Eu daria ali ele é um livro pra mim que mediano. E eu vou tentar aqui explicar pra vocês. Primeiro, o Kai, ele sempre deixa claro que ele vai ser o executor, que ele é feito que ele é um monstro, que ele é feito pra matar, e ele tá ali na linha de frente pra defesa do reino. Aí ele me encontra uma garota. Ele não sente os poderes dela. Me desculpa, mas se a pessoa pode ser um perigo pra sociedade, pro reino, tu não acha que estaria meio estranho? Você não sentiu o poder na pessoa. Você vai deixar ela ir de boas, tranquilamente, por aí, andando, sendo que ela pode apresentar ser um risco? Ah, Priscila, mas ela demonstrou pra ele que tinha um poder psíquico. Sério mesmo que vocês caíram nessa? Você tá pra proteger um reino. Tu deixaria a menina aí, de boa, andando? Segunda coisa, as provas, quando falaram que as pessoas poderiam morrer ali,
Eu imaginei que pudesse ser tipo uns Jogos Vorazes mesmo, que, pô, é um evento grandioso, cruel, bárbaro, em que um participante ele tem por obrigação matar outro porque só vai sobrar uma pessoa viva ali. O jogo só acaba quando sobra um ganhador, uma pessoa viva. Então, na minha cabeça, as provas do expurgo seriam tão cruéis quanto, e não são, entendeu? Às vezes eu pego e falo, velho, tipo um pique-bandeira, pra mim foi uma coisa bem leve, e realmente era um pique-bandeira. Ali acontecia mesmo aquela coisa ali de acontecer uma morte ou alguma coisa ali assim do tipo, porque as pessoas, os participantes, eles eram meio que cruéis, mas não tinha por que acontecerem isso, entendeu? É uma coisa, tipo, pra mim que foi meio que ridícula. Falando em ridículo, me desculpem, mas a Pei, eu esperava que ela fosse uma pessoa extremamente foda. Eu imaginaria que ela seria a heroína, a garota pica, entendeu? E pra mim ela foi uma decepção, principalmente na primeira prova, que ela se perde ali. Ah, Priscila, mas é porque o cara usou uma coisa contra ela que era um trauma de infância dela. Amor, era pra ela ter usado um pouquinho mais a cabeça. É sério que ela ia achar, que ela achou de verdade, que o príncipe Kit, que é o irmão mais velho, que é o príncipe mais velho, o irmão mais velho do Kai, estaria ali naquela prova, sendo que todo mundo ali tenta proteger o cara porque ele é o herdeiro do trono e ela faz tudo aquilo ali. Eu entendo ela ficar meio atordoada quando o cara coloca, só que tipo assim, ela bateu no cara, acertou uma flecha nele e meteu o pé. E ela só sobreviveu porque o Kai salvou ela, porque o Kai cuidou dela. Ela, pra mim, ela foi aquele personagem de cão que ladra não morde. Ela faz muita coisa, ela promete muito, mas quando ela chega na hora da ação, ela não demonstra nada. Esse é um ponto que eu vi e que me deixou extremamente frustrada. Outra coisa que eu não gostei são as narrativas do Kai, os capítulos narrados pelo Kai. Porque bora lá. São os capítulos, a narração, ela é dividida entre a Paige, e o Kai. Desde o início do livro, foi fixado que o Kai seria o executor, né? Que ele é um assassino e que ele treinou desde pequeno para se tornar isso. Então acaba ficando frustrado, cansativo e enjoativo quando todo o capítulo dele, na verdade não é em todo o capítulo, em todo o diálogo dele, ele repetir: eu sou um monstro, eu sou um assassino, porque eu sou feito pra matar, porque eu sou o futuro executor, é sempre isso. Então acaba sendo uma coisa, tipo, maçante, sabe? Parece que não desenvolve. Ele não desenvolveu, na verdade, ficou naquilo ali e só. Eu gostei muito quando, por exemplo, chegavam, vou dar um exemplo. No início deixou claro que ele era isso, então não precisava se repetir. Então, ao longo do livro, poderiam colocar ele como foi o treinamento dele. E isso foi um ponto bom, porque realmente a autora ela colocou isso, que o próprio pai o torturava, quebrava seus ossos, cortava ele, fazia ele enfrentar os seus medos, tudo isso para ele virar uma pessoa forte, entendeu? E também é legal porque mostra a relação dele com o pai, que o pai dele fazendo tudo isso com ele e o irmão ainda acreditavam que o pai era uma pessoa boa. Eu já tô dando spoiler. Bora lá. Então, assim, tem certas coisas que você não precisa falar porque já é colocado ali, entendeu? Já foi nos apresentado a história do Kai, que o Kai era o futuro executor e que o Kai era um assassino. Então, por que ficar falando sempre? E quando eu falo sempre, é sempre, tipo assim, a Paige não gosta de mim, mas também, né? Como é que eu poderia gostar? Se eu sou um assassino, eu sou um monstro, eu sou o futuro executor. Porque eu tenho que torturar fulano, mas eu gosto disso, porque desde pequena eu sou isso, porque eu fui criado pra ser um assassino, eu sou um monstro, eu sou o futuro executor. Entende? Fica uma coisa meio que chata. E como tem muitos capítulos narrados pelo Kai, então fica uma coisa chata o tempo todo. E me desculpa, mas eu achei o Kai, assim,
um pouco sem graça. Na verdade, não é o Kai que eu achei sem graça. Eu achei que o casal Paige e Kai é um casal chato e sem graça. Oh, decepção. Pra mim, o que salvou ali foi o final. Se eu for ler o segundo e o terceiro livro, quando lançarem aqui no Brasil, vai ser apenas por curiosidade para saber o que vai acontecer entre eles, pelo final que se deu. Ah, outra coisa, no final tem uma cena que a gente chora, que é uma cena comovente, mas é uma cena comovente não porque a gente se apega ao personagem, mas sim porque é uma situação comovente, entendeu? Mas assim, eu não me senti apegada com nenhum personagem, não me vi torcendo pra ninguém, eu só queria... Teve uma hora que eu até pensei em largar o livro. E eu me senti muito triste porque era uma obra que eu tava com muita vontade de ler. Vocês não têm ideia. Eu me apaixonei pelas fanarts. Caramba. E foi decepcionante ver. De verdade. Eu posso culpar a minha expectativa? Posso. Mas foi muito decepcionante. Muito decepcionante. Ai. Então é isso. Me digam o que vocês acharam sobre o livro e eu vou ficando por aqui. Beijo, fiquem com Deus. Tchau!